mulherada! Eu espero que vocês estejam bem. As notícias têm sido um pouquinho melhores nessas últimas semanas, né? Eu espero que a misericórdia de Deus esteja sendo derramada sobre nós. Em breve a gente possa voltar a se ver, poder voltar a se encontrar, porque isso tem feito falta, né? Mas é o que temos essa distância, então continue acompanhando os estudos. Nas últimas semanas a gente tem falado sobre os atributos comunicáveis de Deus, que são aqueles atributos que em alguma medida eu e você também temos. Nesses atributos, Deus é revelado a nós por meio do relacionamento que nós temos com Ele. E até aqui a gente já viu dois atributos que se encaixam nessa categoria. O primeiro foi de espiritualidade, que nos fala que Deus é espírito, né? Essa informação que a Bíblia nos dá. E o segundo, que nós vimos semana passada, foi o conhecimento de Deus. Que Deus é o único ser que tem onisciência. O que quer dizer essa onisciência, né? Isso quer dizer que Deus conhece tudo de maneira completa e por si mesmo. Ele não precisa de adquirir esse conhecimento de ninguém. Isso faz parte de Deus, né? Esse conhecimento pleno de todas as coisas. E hoje nós vamos dar sequência, então, falando sobre a sabedoria de Deus. O atributo de sabedoria de Deus nos diz que Deus sempre tem as melhores escolhas. Deus conhece todas as coisas, é criador de tudo. Logo, podemos afirmar que os conselhos, os propósitos, os desígnios de Deus sempre trazem os melhores resultados pelos melhores meios possíveis. Resumindo, ninguém pode fazer melhor as coisas do que Deus. Deus é perfeito em sua sabedoria e os caminhos de Deus, os propósitos de Deus, a forma como ele se movimenta na história, a forma como ele faz as coisas, a sua vontade, é a melhor possível. Ninguém poderia fazer algo melhor do que Deus faz. Pastor Heber Campos fala que em Deus o conhecimento é a causa e a sabedoria é o efeito. Apesar de conhecimento e sabedoria serem coisas diferentes, elas são achadas em sua plenitude e elas se complementam no ser de Deus. No estudo que a gente fez anteriormente, que a gente falou sobre o conhecimento de Deus, nós falamos que o conhecimento de Deus é algo intuitivo. Semelhantemente, a sabedoria de Deus é algo que faz parte da sua essência, que compõe a sua essência. É da essência de Deus a sabedoria. A sua sabedoria foi, é e sempre será plena, completa e perfeita. A sabedoria de Deus confirma ainda mais para a gente o poder de Deus, a sua soberania, e nos faz entender que nós somos limitados na compreensão da vontade de Deus. Se Deus é sábio e se tudo que ele faz é o melhor possível, da melhor maneira possível, por que muitas vezes a gente não compreende a vontade de Deus? Por que a gente vê a vontade de Deus sendo feita na nossa vida muitas vezes e não entende que aquilo seria o melhor para nós? Porque o nosso entendimento, a nossa compreensão sempre vai ser limitada, né? E isso precisa gerar em nós uma humildade de entender que, por mais que a gente não entenda muitas coisas, nós precisamos confiar no nosso Deus e entender que Ele é um ser, Ele é um Deus que não falha, Ele é um Deus que não muda, Ele é um Deus que até aqui mantém tudo em suas mãos. O apóstolo Paulo fala isso lá em Romanos, no capítulo 11, né? Diante dos desígnios de Deus, diante da vontade de Deus, ele fala, ó a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. E ele continua, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. O que Paulo está reconhecendo aqui é o que a gente precisa reconhecer, que quando a gente olha para os caminhos de Deus, para a sabedoria de Deus, para o conhecimento de Deus, são coisas que fogem da nossa compreensão, que a gente não consegue ter isso na sua abrangência, né? Que a gente sempre vai ter uma visão limitada. Quão insondáveis são os juízos de Deus e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Cabe a nós confiar nesses caminhos e nesses juízos. J.I. Packer fala que em Deus a sabedoria ilimitada e o poder infinito de Deus estão unidos. E isso o torna completamente digno de nossa maior total confiança. Será que a gente tem total confiança em Deus? Eu confesso para você que muitas vezes eu entendo que eu não tenho ainda total confiança em Deus, que eu preciso trabalhar mais para que, às vezes em que eu sou pega de surpresa, isso possa realmente ser verdade na minha vida. Quando a gente olha cada novo atributo de Deus, isso nos dá ainda mais certeza de quão confiável é o nosso Deus e do quanto ainda nós precisamos conhecer o nosso Deus para que a nossa fé se torne uma fé sem reservas. Nossa fé ainda tem muitas reservas, né? A gente muitas vezes se vê muito preocupada ainda com os desígnios de Deus, como se a gente precisasse se preocupar com isso.
Quando a gente olha esse atributo como um atributo comunicável para nós, é porque a Bíblia nos fala que nós podemos adquirir sabedoria. Esse atributo é considerado comunicável porque Deus concede sabedoria aos seres humanos. Não é à toa, por exemplo, que nós temos um livro inteiro sobre sabedoria, que é o livro de Provérbios, né? Provérbios bate muito nessa tecla sobre a nossa necessidade de buscar sabedoria. E nós estudamos esse livro há uns 2 anos atrás nesse propósito. Lembra nossa caminhada em Provérbios, né? Essa nossa busca por sabedoria. Então, é porque realmente algo como o Provérbios coloca, algo precioso, algo que a gente precisa entender que é mais precioso do que joias, que precisa estar agarrado ao nosso pescoço para que a gente não esqueça disso, para que os nossos caminhos sejam melhores, né? Provérbios traz muitos conselhos bons nesse sentido. Tiago, lá na sua carta, no capítulo 1, ele fala que se algum de nós tem falta de sabedoria, que a gente deve pedir a Deus, que dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Você talvez já tenha lido esse versículo em alguma outra oportunidade. E a questão é, o que esse versículo gerou em você? Quando a gente lê esse versículo, a gente precisa entender que ele nos leva a fazer 2 coisas. A primeira é reconhecer que nos falta sabedoria. Não é só ler o versículo, a gente precisa ler o versículo e entender que ele nos chama a uma prática, né? A uma reflexão da nossa vida. Como é que anda a nossa vida nesse sentido de sabedoria? E daí você pode me perguntar, como é que eu faço, Mirelle, para descobrir se eu tenho sido uma pessoa sábia ou não? Olha, minhas irmãs, não é muito difícil, não. Basta a gente ser um pouquinho sincera que a gente vai entender que nos falta muita sabedoria, às vezes. A gente precisa fazer algumas perguntas, né? Como anda a nossa vida? Como é que andam as nossas atitudes? Como é que nós reagimos às coisas do nosso dia a dia? Como é que a gente reage a notícias ruins? Como é que a gente reage a um diagnóstico ruim? Como é que a gente reage a questões de relacionamento? Como é que a gente reage quando as coisas fogem do nosso controle? As nossas reações expressam sabedoria ou expressam desespero, falta de domínio próprio? O que as nossas reações expressam para as pessoas? Quais os resultados das nossas escolhas até aqui? Quando a gente olha para os resultados, para os frutos que nós temos das escolhas do passado, eles refletem sabedoria ou refletem falta de conselho, refletem coisas feitas sem pensar, né? Muitas de nós estamos só juntando leite derramado das escolhas que nós fizemos sem sabedoria no passado. Os nossos relacionamentos estão enfermos? Será que a gente sabe lidar bem com os nossos relacionamentos? A gente lida bem com os nossos filhos? A gente tem sabedoria quando lida com o nosso marido? A gente tem sabedoria quando lida com a nossa sogra, com o nosso sogro, com os nossos cunhados? A gente tem sabedoria quando lida com os nossos irmãos? Ou será que a gente briga com todo mundo? A gente não perdoa ninguém? Será que a gente expressa sabedoria na forma como a gente se relaciona? A gente é inconstante? Ou a gente é constante? Será que as nossas atitudes são inconstantes? As pessoas nos conhecem por ser mulheres inconstantes? Isso demonstra falta de sabedoria. Muitas coisas apontam para nossa falta de sabedoria, como falei para as irmãs, não é algo difícil não de se enxergar, mas isso exige sinceridade. A gente precisa ser sincera conosco mesmas, né? De enxergarmos que nos falta sabedoria em muitas áreas da nossa vida. E quando a gente enxerga isso, então a gente pode ir para a segunda atitude que esse versículo nos chama a ter, que é assumir a responsabilidade de pedir a Deus por sabedoria. Tiago nos fala que se a gente entende que falta sabedoria, a gente deve pedir a Deus, porque Deus nos dá livremente de boa vontade sabedoria. Muitas vezes nós não queremos sabedoria porque nós entendemos que isso implica encarar a vida com responsabilidade e de forma realista. Isso é verdade. Se a gente for mais sábia, a gente vai ser mais realista na nossa forma de encarar a vida. Nós vamos entender as nossas responsabilidades, nós vamos entender que há coisas em nós que precisam mudar. Mas a gente não entende que tudo isso, essas mudanças, apesar de elas parecerem doloridas e complexas, elas são libertadoras. Sabedoria vem para libertar a gente de muitas coisas. Como é libertador a sabedoria na nossa vida? Cabe então a nós pedir e buscar por sabedoria. Deus coloca a sabedoria à nossa disposição. E minhas irmãs, nós prestaremos conta disso diante de Deus. Nós não vamos poder ter a desculpa de dizer para Deus que nós fizemos inúmeras escolhas erradas, que nós não conseguimos nos relacionar com ninguém, que a gente não foi reconhecida como pessoas sábias porque a gente não sabia que isso estava à disposição.
Não. Nós prestaremos contas da nossa falta de sabedoria diante de Deus. Então nós precisamos assumir essa responsabilidade. E como é que a gente consegue sabedoria? A primeira forma de conseguir sabedoria a gente viu lá em Provérbios, eu não sei se você lembra, mas o cerne de Provérbios é o que fala o versículo 7 do capítulo 1. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Lembra disso? O temor do Senhor é a chave que vai abrir a porta para o processo de nos tornarmos mulheres sábias. E nós não podemos fugir desse início. Se a gente não entende o que é o temor do Senhor, e se a gente não entende isso como uma realidade na nossa vida, a gente precisa buscar isso, porque é isso que vai abrir a porta para a gente continuar a nossa busca por sabedoria. E a segunda coisa é que a gente precisa aprender e se apegar à palavra de Deus. A gente tem uma crença popular de que os anos, as experiências vão nos trazer sabedoria, né? Mas isso não é verdade. O que vai nos trazer a verdadeira sabedoria é a palavra do Senhor. As nossas igrejas estão cheias de pessoas muito vividas, que já passaram por muitas coisas muito complicadas, inclusive. Mas você já percebeu como essas pessoas, apesar de tudo que elas viveram, muitas delas continuam sendo pessoas que não têm sabedoria? Continuam fazendo escolhas erradas, continuam com vários problemas de relacionamento, são pessoas super complicadas muitas vezes. Por quê? Porque não basta saber, né? A gente precisa se apegar às verdades da Bíblia. Não são os anos, a maturidade em anos que vão nos trazer sabedoria, é a palavra do Senhor, é por isso que a gente precisa buscar essa palavra e se apegar a ela. Não basta saber coisas sobre o Evangelho, nós precisamos estar com o Evangelho impregnado em nós, ele precisa fazer parte da gente. É isso que nos fará mulheres sábias. Será que o nosso íntimo deseja de fato conhecer e obedecer a Deus? Ou será que quando a gente olha para o Evangelho, a única parte desse Evangelho que nos interessa é justamente a parte que não nos tira da zona de conforto? Minhas irmãs, o Evangelho nunca nos deixa na zona de conforto. E se você está na zona de conforto, tem alguma coisa errada, né? O Evangelho sempre está nos incomodando, porque a gente sempre precisa melhorar, a gente precisa sempre buscar, a gente precisa sempre sair do marasmo que muitas vezes a gente se coloca em busca de mais sabedoria. É muito bonito ver uma mulher sábia. Como é bom você estar perto de uma mulher sábia. Uma mulher sábia abençoa muitos que estão à sua volta. É um dom que eu almejo muito e eu espero que você tenha essa visão sobre esse dom também. De que a sabedoria é algo mais precioso do que muitas coisas que nós buscamos. Eu e você corremos atrás e nos dedicamos por muitas coisas. Né? A gente gasta tempo, gasta dinheiro, se esforça, sonha e almeja muitas coisas. Mas a gente deveria ter todo esse apego, essa paixão pela sabedoria, né? A sabedoria talvez seja a coisa mais importante para a nossa vida. Ela vai nos trazer mais beleza, ela vai nos trazer mais condições de relacionamento, ela vai nos trazer mais contentamento diante da vida. Como é preciosa a sabedoria, minhas irmãs. Que Deus te abençoe. A minha oração é para que essa semana a gente possa intensificar a nossa busca por sabedoria, entender que ela está disponível para nós, que Deus a dá livremente, de boa vontade. Basta que a gente queira isso, né? Que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima semana.